Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje vamos falar de um movimento que está chamando a atenção e tem ganhado os holofotes pelo Brasil e mundo afora. Você com certeza já ouviu falar dele, o famoso Legendários. Mas afinal de contas, o que é esse movimento? Como surgiu? Como ele funciona? Nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje com o coordenador do Legendários aqui de Campo Grande, o senhor Paulo Fernando. Paulo, então eu vou te apresentar aqui, mas assim, desde já, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu sei que a gente não vai tirar todas as dúvidas, porque tem um certo mistério aí no que é Legendários, mas seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Total News. Eu que agradeço, Beatriz. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para tirar as dúvidas que forem possíveis. Paulo, você é o legendário número 42.799, casado com a Renata, pai da Luísa e do João Guilherme, é médico veterinário, empreendedor, além de ser o coordenador do Legendários aqui de Campo Grande. Queria começar assim, perguntando, afinal de contas, o que é o Legendários? Qual a proposta de vocês? Vocês são uma instituição religiosa ou não? Então, o Legendários ele é um movimento, né, feito para homens e famílias, tá? Mas ele tem como principal objetivo transformação de homens, né, através do homem transformar a família. Então, o Legendários, né, ele é um movimento global, nasceu na Guatemala em 2015, foi fundado pelo pastor Chep Putsu. Hoje esse movimento está estabelecido na Flórida, tá? O pastor Chep mora na Flórida, toda a organização global do movimento está na Flórida e ele tem se expandido, né, pelo mundo todo, na verdade. Hoje já temos legendários até no Japão, tem Portugal, aqui no Brasil, na América Latina, América Central, nos Estados Unidos, e ele é um movimento que ele visa, né, transformar a vida do homem através de um evento chamado TOP. O TOP é quando a gente leva esses homens para 4 dias afastados de tudo, né, de toda a tecnologia, de todo o contato com a família. A gente leva eles para uma região de mato, uma montanha, né, uma região montanhosa, ou aqui regiões onde tem morros, né, que a gente não tem montanhas aqui no nosso estado, mas para que esses homens tenham um processo, né, de encontro com o legendário número 1, que é Jesus Cristo, através de uma atividade física, emocional também e muito espiritual. Esse é o evento que o Legendários promove com esses homens, né? Então, mas não é de nenhuma igreja? Não, o Legendários ele não está ligado a nenhuma denominação de igrejas, tá? O Legendários ele é cristão. Ele tem como objetivo apresentar a Cristo dentro desse movimento. Mas também não é restritivo apenas a cristãos. Nós temos homens que participam de diversas religiões, né? E mesmo sendo cristão, às vezes o pessoal fala, mas é cristão da igreja evangélica protestante? Não. Nós temos homens legendários tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica e homens que não são exatamente de denominações cristãs que continuam e participam junto com a gente também. E aí esses homens vão nesse top, Isso. né? Se tornam legendários e aí vira uma comunidade de homens, vocês se ajudam, vocês se apoiam. Isso, um dos lemas, né, do Legendários é que legendário a gente não abandona a família, o legendário não anda sozinho. Então, quando o homem passa por esse processo, ele acaba criando alguns valores ali nesses 4 dias e muitos deles, né, não vou dizer que são 100%, mas muitos desses homens eles querem continuar ligados ao movimento, né, querem continuar se conectando com homens que têm a mesma linguagem que ele desenvolveu ali nesses 4 dias. Então, além do movimento aí em si, que é o TOP, que é esse evento que a gente faz de 4 dias, né, a gente tem uma reunião de oração uma vez por mês, por exemplo, aqui em Campo Grande, uma vez por mês a gente se reúne ali em frente do Aquário do Pantanal, na Afonso Pena, às 4h45 da manhã de uma segunda-feira, e a gente reúne ali acima de 300 homens quase ali, que se reúnem durante 1 hora para estar orando, para estar ouvindo uma palavra. Então eles querem estar ligados ao movimento. Algumas vezes por mês a gente faz um encontro também, que a gente fala um encontro de manada, onde a gente faz um churrasquinho ali, esses homens se encontram para conversar, para ouvir também uma palavra. Então
eles gostam de estar ligados ao movimento, mesmo servindo as suas igrejas, tá? Porque o homem que é legendário, o legendário fala, olha, o homem, ele sai desse evento e ele tem que ir para a igreja dele servir, seja qual igreja ele for, ele tem que ajudar na igreja dele, ele tem que estar servindo a igreja, servindo a família, servindo a sociedade. Então é isso que a gente tem pregado para esses homens, né? E quais são os principais pontos tratados no Legendários? Nós tratamos muito sobre o papel do homem, né? Ele, como eu disse agora, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, né? Servindo, né, a sua comunidade religiosa local também, servindo a sociedade, e também ele com relação a Cristo, né? Quem ele é, a identidade dele se espelhando no legendário número 1, que a gente fala que é Jesus Cristo, né? A gente coloca esse nome aí, mas o legendário número 1 para a gente é Jesus Cristo, então todos nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então ele é o nosso espelho de homem, né? De hombridade. Quais foram os principais casos, assim, que você percebeu mudanças na vida das pessoas? O fulano entrou no Legendários assim e ele saiu, desceu a montanha, saiu do top diferente. Tem algum caso que você pode compartilhar? Tem. A gente tem muitos casos, né? Mas tem alguns que são muito especiais para a gente. A gente já teve caso de um irmão aqui no nosso evento aqui em Campo Grande mesmo, no Ponte de Pedra, que ele durante o evento ele relatou que ele tinha uma corda dentro da gaveta dele do escritório que ele iria tirar a sua própria vida, mas que ali no evento ele tinha decidido que ele não iria mais fazer isso, que ele teve uma transformação, um encontro. Eu tenho um tio meu que tem 62, 63 anos, que ele usou drogas por 45 anos. Ontem eu estava conversando com a minha avó, agora em maio, se eu não me engano, ela me falou dia 26 de maio, se eu não me engano, vai fazer um ano que ele está limpo, que ele não tem mais, que ele não consome mais drogas. Ele teve, inclusive, até crack ele veio utilizando, e ele, depois do Legendários, ele conseguiu se libertar, não exatamente por causa do Legendários, mas por causa do encontro que ele teve com Cristo ali, né? Aquilo que transforma realmente a nossa vida. Mas tem muito testemunho bom, viu? Testemunho de pais que mudaram o seu relacionamento dentro de casa com seus filhos, maridos que tinham alguma conduta fora do padrão com a sua esposa, às vezes de agressividade, de grosseria e tal, e viram que ali essa não era a sua melhor versão, que eles tinham uma versão melhor a apresentar, que é o que a gente busca, extrair a melhor versão do homem ali. O Legendários nasceu em 2015, então temos aí 10 anos de trajetória do Legendários. E a gente percebe que o Legendários tem ganhado cada vez mais adeptos e também, assim, participação de famosos, então acaba entrando em algumas polêmicas, né? Ganha mais visibilidade, as pessoas têm a sua opinião, tanto positiva quanto negativa. Qual que é... Tem alguma coisa que você quer esclarecer para as pessoas, assim, que acham que o Legendários é algo distorcido disso que você está contando? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o pior fogo que tem é o fogo amigo, né? Quando gente de dentro daquilo que a gente acredita começa a falar mal de nós mesmos, né? Então, uma coisa que eu critico muito, assim, que eu acho que incomoda é os próprios cristãos falando mal do movimento. Porque às vezes não entende, ou não participou, não sabe realmente como que está acontecendo as coisas lá dentro, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal fala, mas a Globo falou que custa R$80 mil, R$82 mil. Não, eu acho que eles se equivocaram ali na matéria, realmente, tiveram algum erro de digitação ali, porque o evento tem um custo? Tem. É um custo alto comparado com algumas coisas? Sim, é alto. Hoje, aqui... no Brasil ele gira em torno de R$1.700, tá, para participar do evento. Mas é uma estrutura, né? A gente tem que pensar que não dá para movimentar essa estrutura de levar aí 200, 250 homens para um local distante, no meio do mato, sem uma estrutura, e essa estrutura ela é cara muitas vezes. Então a gente tem, né, esse custo que não tem como a gente ainda, né, a não ser que a gente consiga patrocinadores que vão bancar esse evento, que a gente não consegue fazer isso ainda de graça, né? Então, isso é um dos pontos, né? Mas não existe, tá? R$80 mil, isso é conversa fiada, né? Não existe. Outro ponto, né, que eu percebo também, né, que as pessoas
elas têm criticado, mas está indo o famoso, está indo a estrela, está indo uma celebridade, está indo um influencer. Mas eu falo, mas quantas igrejas conseguiram acessar o condomínio, o apartamento que essa pessoa mora, tocar a campainha e falar de Jesus para essa pessoa? A gente não consegue isso como igreja. A gente não tem conseguido isso. Mas o Legendários é uma ferramenta fantástica que tem tirado esses caras por vontade própria de dentro de casa, pagando para ir a um lugar onde eles ficam 4 dias exclusivamente ouvindo as coisas de Deus, exclusivamente ouvindo as coisas de Jesus, sem ninguém interromper eles. Não tem assessor, não tem família, não tem ninguém tirando a atenção dele e ele fica ali ouvindo. E a gente não conseguia acessar essas pessoas anteriormente. E hoje essas pessoas estão vindo até nós, estão pagando para ouvir a palavra de Deus. E as pessoas criticando o trabalho que o Legendários tem feito. Eu acho que isso é um pouco desconfortável para a gente. E com esse crescimento do Legendários, inclusive aqui em Campo Grande, tem crescido o movimento. Sim. E tem se espalhado. Atualmente, quantos homens já passaram pelo Legendários? A nível global, já são mais de 105 mil homens, tá, nesses 10 anos. Uhum. E provavelmente agora, com toda essa expansão que está tendo até de conhecimento, esse número vai crescer muito mais rápido. Eu acho que nesse próximo ano a gente cresça mais 100 mil homens, que foi o que cresceu em 10 anos até agora. Mas aqui em Campo Grande a gente já passou com mais de 800, tá? A gente teve 4 eventos até agora, nesse primeiro ano de Legendários Campo Grande. Esse ano nós teremos mais 4 eventos ainda, então a gente espera aí até o final do ano ter mais 1.000 homens, ou seja, quase 2.000 homens que vão passar pelo evento top aqui em Campo Grande. E Paulo, para nós irmos aqui para o final da nossa entrevista, para você, pessoalmente, quando foi que você fez o Legendários pela primeira vez e como foi essa experiência para você? Deve ter sido muito boa, inclusive você Sim. É coordenador do Legendários, mas como é que foi isso para você? Então, vamos lá, A minha experiência, eu participei do Legendários em junho de 2023. Tá? Eu participei através da pista de Dourados, o track hoje é o Vale da Onça, Na época ainda era o Pantanal, e eu participei junto com eles lá. No primeiro momento, eu participei e falei, ok, muito bacana e tal. E achei que não era para mim, tá? Eu tive uma experiência boa, tudo, mas eu realmente me encantei pelo Legendários quando eu fui servir. Logo depois, 40 dias após a minha participação, teve um outro evento, tá? E muitos amigos e alguns familiares, meu irmão foi também. E eu falei, eu vou servir, porque tá indo esse pessoal que eu conheço, tá? Eu vou lá. E no servir, eu me encantei mais. Porque eu acho que quando a gente faz pelo outro, isso nos dá mais sentido em algumas coisas do que a gente simplesmente receber, Eu acho que é melhor, a própria palavra diz que é melhor dar do que receber, E eu tenho me alegrado muito em poder doar o meu tempo, doar as minhas capacidades para que outros homens passem por esse processo também. E para os homens que querem saber mais informações, e um ponto, como que ficam as esposas desses homens? Tem também um grupo de mulheres também, não tem? Sim, nós temos as esposas dos Legendários, é um grupo que elas também se reúnem, elas também oram juntas, elas fazem lives de oração, elas participam de encontros que elas promovem também, Inclusive, elas têm feito recentemente, agora aqui em Campo Grande, elas têm se encontrado para praticar atividades físicas junto ali no Parque das Nações. Então, elas ouvem uma palavra e praticam uma atividade física ali uma vez por mês, para elas criarem também esse entrosamento entre as esposas. O Legendários tem outros programas também, além do top, que é voltado para os homens. Ele tem o Legado, por exemplo, que é esse aqui que eu participei com a minha filha, tá? Então, ele é feito pai e filho ou pai e filha. Aqui em Campo Grande a gente ainda não tem, mas a gente espera ter, tá? Eu tenho também esse aqui, que é um evento feito para casais, que é o REM, que é o Reto de Empoderamento Matrimonial, que eu fiz recentemente com a minha esposa também. Nós queremos trazer tudo isso para Campo Grande, mas como existem muitas demandas, a gente está organizando ainda para que toda a família possa ser contemplada também, porque quando o homem passa, fala, os filhos querem ir, os filhos, eu quero ir também, pai, para o Legendários, eu quero ser um Legendário, tá? Então tem essas oportunidades também. E as mulheres têm testemunhado muitas coisas, Elas são o nosso principal canal de propaganda, eu falo. Você diria, então, que o Legendários
uma das finalidades dele é essa restauração da família, famílias mais fortes, mais alinhadas, pais que pedem perdão para os filhos, que tem uma comunhão, que tem um relacionamento bom, saudável. Isso, o Legendários é isso, ele é feito para homens, né? Ele tem buscado os homens porque temos números que quando o homem ele está posicionado, ele está voltado para Cristo, quando ele entra nos caminhos do Senhor, 90% das famílias são salvas através desse homem, são reposicionadas junto com ele. É diferente de quando a mãe ou um filho, essa porcentagem cai até quando é só um filho, por exemplo, que se posiciona, ele não consegue levar a família toda dele, mas um homem posicionado, 90% dos casos, ele traz a família toda, a mulher e os filhos, para os caminhos do Senhor, né? Então, o Legendários acredita que alcançando o homem, ele tem alcançado a família, né? E isso, alcançando a família, também alcança toda a sociedade, a transformação que a gente tem buscado. Paulo, e para nós finalizarmos aqui, como as pessoas podem encontrar vocês, tirar mais dúvidas, se tiverem, quais os canais? Hoje, né, para nos encontrarmos, o Legendários Campo Grande é apenas o Instagram, tá? A nossa meio de comunicação, então o Instagram é Legendários Campo Grande, entra lá, manda um direct que a gente vai te atender e ficar de olho. Todas as inscrições são anunciadas, né? Os eventos são anunciados pelo Instagram. A procura é muito grande, então se você tem interesse de participar, fica de olho lá, porque é muito rápido mesmo. A gente lança as inscrições e acaba muito rápido, o pessoal fica bravo com a gente, acha que a gente não quer levar o pessoal, mas é que realmente a gente tem um limite, né, de vagas, a gente não consegue fazer com 1000 homens, que é o que a gente gostaria de fazer, mas a gente está trabalhando para melhorar isso também. Paulo, então muito obrigada por sua participação, por essa entrevista, por esclarecer aí diversas dúvidas que surgem, e as portas aqui da Total News estão sempre abertas para vocês, e parabéns. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, que possamos estar sempre juntos aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Este foi mais um quadro de entrevistas aqui na Total News. Eu te convido a acessar o nosso portal totalnewsms.com.br e nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Twitter. Estamos em todas as redes, Total News MS. Muito obrigada e até mais!